Fala, meus lindos! Você viu a pregação do David Leonardo, que falou que tudo que você vê, tudo que você sentir, tudo que você tocar, Deus pode te dar? Muita gente está criticando ele por isso. E eu tô aqui para te dizer que eu concordo com tudo que ele disse. Palavra por palavra. Mas ainda assim eu discordo inteiramente dele. E aí você pode pensar, mas quem é você para discordar de um dos maiores pastores que estão na internet agora? Meu nome é Vinícius e eu sou apenas um discípulo de Jesus. E eu quero ter uma conversa com você agora, se você está disposto, com a Bíblia aberta. E é simples assim. É dessa forma que eu quero reagir a essa pregação hoje. E mais do que isso, o simples fato de eu ser um discípulo de Jesus já é suficiente para você me seguir aqui nesse canal. Então me segue porque eu sigo a Jesus. Vejam só. Então, vamos lá, vamos reagir comigo aqui ao vídeo do David Leonardo. Deus nunca vai deixar que você veja, sonhe algo que Ele não possa dar para você. Não, calma. Então significa que se Deus deixou você ver, deixou você tocar, deixou você sentir, deixou você abraçar, deixou você experimentar, é porque Ele tem o poder de dar nas suas mãos muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Deus não é um Deus irresponsável, Ele não coloca sonhos que Ele não tem a condição de patrocinar na sua vida. Então se prepare, meu lindo, para tudo aquilo que Deus colocar na frente dos seus olhos e ser da vontade dEle para você. No nome de Jesus, você vai viver. David Leonardo falou tudo aquilo que as pessoas querem ouvir. Por isso que, pensando aqui fora da caixa, para além do que as pessoas que estão criticando ele estão dizendo, o problema para mim não está só nele, está naquilo que as pessoas querem ouvir. Ele fala o que as pessoas querem ouvir. E é isso que me motivou a criar esse canal. Que eu cansei de ser cristão, cara. Eu tô cansado desse tipo de cristianismo. Desse tipo de cristianismo que, na verdade, não é cristianismo. O apelo a buscar tudo aquilo que você quer não é o apelo de Deus, é o apelo do diabo. Então, a gente acabou de ouvir aqui uma mensagem satânica. Essa é a realidade. Então, quando eu falo que eu não discordo do que ele disse, palavra por palavra, ele está dizendo o quê? Se Deus te dá um sonho, Deus permite você ver esse sonho, Deus pode te dar ele. Não está errado isso. Deus de fato pode, ele tem poder para isso, ele é Deus. Mas qual que é a minha discordância com ele? São duas. Duas críticas que eu quero fazer, não a pessoa David Leonardo, mas a mensagem que ele prega. Primeiro, o problema não está no que ele disse, e sim no que ele não disse. Segunda coisa, o que ele não disse distorce o caráter de Deus e do Evangelho. Então vamos falar sobre essas duas coisas agora. Se a gente voltar lá em Gênesis 3, no diálogo entre a mulher e a serpente, você vai ver no final dele a serpente dizer o seguinte para a mulher: não tem nenhum problema você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente você não vai morrer. Você vai abrir os seus olhos, vai se tornar semelhante a Deus, vai conhecer o bem e o mal. Para analisar o que a serpente diz, de forma nua e crua. Tá exatamente errado? Não tá. Esse é o problema. O problema não tá no que ela disse, no que ela não disse. Então a mulher não ia morrer instantaneamente. Mas ela ia morrer no futuro, por não ter mais acesso à árvore da vida. E não só isso, a serpente não disse. A serpente também não disse que ela sim ia morrer espiritualmente. Ela ia ser separada de Deus, ela ia ser tirada do Éden, e ela ia passar por grandes sofrimentos. Então tudo isso a serpente não disse. Você vê onde está o problema? Olha comigo também Mateus 4, quando Jesus é tentado no deserto pelo próprio diabo. O diabo vai até ele e fala: se você é o Filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. O problema está em algo que ele disse? Não está. Jesus era o Filho de Deus, ele podia transformar, como ele fez com a água sendo transformada em vinho. Mas o problema está no que o diabo não disse.
Fazendo isso, ele ia romper a dependência dele de Deus e a busca pelo alimento espiritual da palavra de Deus, que era o mais importante para o início do ministério dele, que estava prestes a vir. Na sequência, o diabo fala para Jesus: então se joga daqui, porque a Bíblia mesmo fala, e aí ele cita um salmo, que se você se jogar daqui, Deus vai mandar os anjos dele do céu e eles vão te salvar. O problema tá no salmo? Tá na escritura que ele citou? Não, não tá. Mas Jesus rebate, assim como ele fez na primeira tentação, com uma outra escritura, também de Deuteronômio. Ele fala de não pôr à prova o Senhor, o seu Deus. Então, o problema do que Satanás não disse é que se ele se julgasse, ele estaria colocando o próprio Deus à prova. Isso não deveria ser feito. Então, o problema do que muitos estão chamando por aí de teologia do coach não está necessariamente em muitas das coisas que eles falam, mas o que eles não falam, o que eles dão a entender. O problema de Satanás não é simplesmente o que ele fala, é o que ele dá a entender. E por isso eu acredito que esse tipo de teologia e a teologia do próprio Satanás caminham juntas. Então Satanás dá a entender coisas a Jesus, dá a entender coisas a Eva, com o intuito de enganar simplesmente. E é o que eu vejo aqui de uma forma bem clara nesse tipo de pregação. Que Deus ele pode em essência te dar tudo o que você quer. Não é isso que ele fala, não é. Mas é isso que dá a entender. Por isso que ele está sendo tão criticado. Porque todo mundo que o critica tem entendido isso. E não só quem critica, quem concorda ainda. Depois pega o vídeo aqui e vê os comentários. Você vê isso de uma forma bem clara. As pessoas tirando do que ele disse que Deus é um Deus que pode dar tudo o que você quer. Então, sim, tem alguém que pode dar tudo o que você quer. E esse alguém não é Deus. É o próprio diabo. E essa é a primeira coisa que eu quero alertar a gente aqui nesse canal. Então toma muito cuidado. Não só com o que é pregado para você na sua igreja ou aqui nas redes sociais, mas com o que o seu próprio coração quer. Porque Satanás, sabendo disso, ele vai fazer de tudo para te induzir ao engano do pecado, como ele fez com Eva, como ele tentou fazer com Jesus, e como ele tem feito até os dias de hoje, com milhares de pessoas, infelizmente. Segunda coisa que eu quero falar aqui nesse canal, reagindo a esse vídeo. A minha segunda crítica é o que ele não fala distorce a nossa compreensão do caráter de Deus e do Evangelho. Por exemplo, se a gente analisar o livro de Jó, em Jó, capítulo 1, Deus decide provar Jó porque ele era justo. Obviamente, Satanás quer que Jó peque, Deus quer provar Jó para que ele seja ainda mais justo. Mas a premissa é, Jó é justo. Isso é sabido em Jó capítulo 1. E aí surgem os amigos de Jó depois que ele perde tudo. E eles, como bons religiosos, que talvez seriam adeptos à teologia do coach hoje em dia, eu prefiro chamar de teologia da Xuxa. Porque a Xuxa já dizia isso, né? Eu lembro quando eu era criança ouvindo tudo que eu quiser, o cara lá de cima pode dar. Então tá aí, um nome mais bacana. Teologia da Xuxa. O que vocês acham? Então, a teologia da Xuxa era talvez a teologia adepta dos amigos de Jó. Porque eles distorcem o caráter de Deus e a mensagem que Deus queria passar para Jó, acusando Jó de ser pecador e de não estar arrependido. E é verdade, muitas coisas que eles falam por si só. Eles falam, por exemplo, que Deus castiga os pecadores, e é verdade. Deus também fala que o pecador deve se arrepender, eles falam isso e é verdade. O erro não está exatamente no que eles falam, mas no que eles não falam. Falam que Jó está em pecado. E o que eles dão a entender é isso sobre Deus no final. Que sempre quando alguém está sendo provado, isso é uma disciplina de Deus resultada do pecado dessa pessoa. E não é verdade isso. Em Jó 42:7, Deus fala que está indignado com eles. Porque eles distorceram o caráter de Deus.
Eles falaram mentiras sobre Deus. E é isso o que essa mensagem barata do cristianismo, que eu repito, não é cristianismo, ela faz sobre Deus. Ela torna Deus só um provedor de bens materiais. Então, você quer ter uma casa? Então se esforça, ora a Deus, Deus te permitiu ver a casa, Ele vai te dar. Em nenhum lugar a Bíblia promete que isso vai acontecer. E mais, a mentalidade de um cristão, de um discípulo de Jesus verdadeiro, não é essa. Um discípulo de Jesus, ele está na maior parte do tempo pensando no que ele pode dar para Deus, e não no que Deus pode dar para ele. É simples assim. E não é que você quer dar para Deus para poder pagar o que Deus fez por você, compensar de alguma maneira, não é isso. Mas é o coração de gratidão frente a uma dívida impagável. É assim que um discípulo de Jesus pensa. A mensagem do Evangelho, eu diria, é muito mais sobre perca do que sobre ganho. Jesus mesmo fala em Lucas 14 que se você quiser seguir a Ele, é necessário renunciar a tudo que você possui. Então você vê, a mensagem do Evangelho inevitavelmente te faz pensar mais sobre perder. Perder até a sua própria vida. Perder bens materiais se necessário. Perder seu tempo. Perder, a sua energia. Fazendo o que agrada a Deus do que o que agrada a você mesmo. E esse tipo de teologia... Então essa é a reflexão que eu queria trazer aqui para você. E é para você. Eu estou falando com você hoje aqui. Eu quero que você pense a respeito do que você mesmo quer. Você quer um Deus que pode te dar tudo o que você quer? Ou você quer um Deus que vai dar o que você precisa? Para você se arrepender dos seus pecados, ser mais como Jesus e estar um dia com Ele nos céus. Ainda que o preço para isso seja renunciar a tudo e ainda perder coisas materiais aqui na Terra. Então é isso. É sobre esse tipo de conteúdo que eu quero falar aqui nesse canal. Se você tem interesse na origem do Evangelho de Jesus Cristo segundo a Bíblia, que muitas vezes não vai ser conveniente, nem confortável, nem agradável para você, mas vai te desafiar, vai colocar o dedo na sua ferida, no seu pecado, para te libertar dele, sim, e te dar paz, uma paz verdadeira com Deus, que é a maior recompensa que um cristão pode ter. Então, mais uma vez, se inscreve, me segue aqui nesse canal e vamos seguir o Jesus da Bíblia juntos.